Meus irmãos, bom dia. Hoje, 26 de fevereiro de 2023, domingo ensolarado, aqui na região de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, onde começaremos mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4, falando sobre reencarnação. Estamos hoje estudando os itens 4, 5 e 6, e esse estudo é promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui na região de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Gratidão para esse grupo tão maravilhoso. Gratidão a todas as pessoas que estão aqui presentes, que puderam estar aqui hoje conosco, e as que não puderam também. Dá um bom dia aí a Indaiá, que acaba de chegar. Bom dia, Indaiá. Bom dia para todos. Para começar o nosso estudo aqui, eu vou compartilhar o texto inicial e a mensagem será lida pelo nosso irmão Antônio. Deixa eu abrir aqui o texto aqui. Assim que você quiser, meu irmão, está à sua disposição aí, tá? Pois não. É uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Mensagem intitulada Lei de Retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus, João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador, por intermédio da referência do Mestre. Contudo, observamos que a providência divina é muito rica e magnânima, que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. Assim seja. Muito obrigado. Gratidão, meu amigo Antônio. Ressurreição é ressurgimento. Vamos gravar essa frase aí, que vai ser a frase do dia, no meu entendimento. Vamos fazer a nossa prece inicial. A irmã Alessandra, por favor. Sintonizados com Cristo, nós fechamos os nossos olhos, absorvendo toda essa riqueza que Ele nos oferece em cada palavra, em cada ensinamento que emana do teu coração, luz e paz, equilíbrio, amor e bondade, sempre plenamente, mostrando para nós o amor pleno. Jesus e os Espíritos amigos, os nossos corações se reúnem em gratidão em torno do teu Evangelho, luz em nossas almas, luz em nossos caminhos.
Obrigada, Jesus, por esse momento precioso aos nossos espíritos imortais, que levarão consigo as lições apreendidas nesse instante, fazendo luz pela eternidade, em cada passo que dermos, em cada momento que vivermos. Ressoará em nós os teus ensinos, nos fortalecendo diante de nós mesmos e diante de todos que nos rodeiam nesta caminhada de ascensão, junto de todos os nossos irmãos, buscando a evolução, buscando o aperfeiçoamento, buscando a luz. Obrigada, Jesus, por essa certeza que invade os nossos corações, nos reanimando, nos trazendo a coragem necessária para vencermos a nós mesmos, sabendo que a finalidade é o crescimento contínuo de nós, de nossas almas comprometidas convosco. Muito obrigada, abençoai o nosso estudo, envolvendo a todos aqui presentes, os seus lares, todos que não puderam estar conosco, mas que os seus corações estão aqui ligados, a todos também do estudo do Evangelho presencial no Jefa, e todos os corações comprometidos convosco, formando um elo de luz, nos unindo a todos neste propósito sublime. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Alessandra. Obrigada. Gratidão pela prece maravilhosa. Gratidão pelo Antônio, pela seleção da página também muito pertinente. E agradecemos mais uma vez a presença, Alexandrina, Isabela, Ângela, Ana Lúcia, pessoal que está chegando aí, bom dia, sejam bem-vindos, voltem sempre. Uma emoção estarem todos aqui reunidos hoje, muita alegria mesmo, muito bom. E para o nosso estudo de hoje, vou convidar a nossa irmã Silvia Pereira para a leitura e comentário do estudo. Vou compartilhar aqui a tela e continuamos com o nosso capítulo 4, né? Item 4, 5 e 6. Então, a hora que você quiser, Silvia, tudo seu aí. Ok. Bom dia a todos. Nós estamos no capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo. E hoje a leitura dos itens 4, 5 e 6, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo, que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser dele, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado.
Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículos 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona como toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Gratidão. Vou fazer aqui um breve comentário, porque eu sei que Joubert está ansioso para falar de Nicodemos. A cara é todo seu, não tem a menor pressa, fica à vontade mesmo. Então, no item 4, quando ele fala, né, que eles chamavam a reencarnação de ressurreição e que, né, eles designavam a reencarnação como ressurreição, e que os judeus, na época, eles não tinham, né, a clareza, né, dessas definições, né, de como o corpo e a alma eram ligados. Só assim foram minhas reflexões, né, nesse item 4, sobre como o Espiritismo ele veio esclarecer, né, ele veio bem didaticamente explicar como essas ligações acontecem, e me fez também recordar muito quando é dito que o dia que o Espiritismo e a ciência eles conflitarem, eles não se, né, não andarem, não caminharem juntos, o dia que uma ideia conflitar com a outra, que nós abandonemos o Espiritismo e sigamos a ciência. E hoje, assim, o avanço da ciência, de uma forma geral, vem caminhando para a união disso tudo, né? Da multiplicidade, né, dos mundos, né, de outros mundos. E cada vez, assim, para mim fica mais claro que a gente vem caminhando, e eu acho que hoje a gente está até a passos mais rápidos pelo avanço da ciência, para esse entendimento de que existem muitas moradas na casa do Pai, né? A gente está vendo aí as muitas galáxias, os muitos sistemas que tem por aí, e que a gente está realmente nesse caminho, e eu só consigo ver o Espiritismo e a ciência
convergindo. Então, cada vez mais faz sentido, e o Espiritismo ele vem elucidar, né, tudo isso, só que naquela época não havia todo esse avanço, todo esse conhecimento, então eles entendiam, os judeus entendiam isso de uma maneira não muito clara, como o item 4 diz, né? Enfim, eu não quero me estender muito, não, porque tem muita coisa aqui, e aí eu quero ouvir vocês, e aí a gente vai trocando. Não tem problema. Não, é porque eu acho que cada item tem sua, né? A própria dúvida de Nicodemos, né? A inocência dele em achar que como que o homem vai nascer de novo voltando para o ventre materno, e era ele era do Sinédrio, né? Era como é que eu esqueço o nome? Um senador, era um conhecedor, né? Estudioso, e ter tanta, né, eu chamo de inocência, de achar que para nascer de novo a gente volta a ser bebê. Então, assim, é muito interessante, e eu acho muito essa passagem de Jesus, quando ele fala, né, que eu acho linda, se não me credes quando falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Eu estou falando aqui, lendo e me arrepiando. Eu acho assim tão esclarecedor, e a gente sabe que Jesus falava por parábolas justamente porque era uma época, né, que o povo não tinha, né, tanto como a gente tem hoje, né, não era tão evoluído, né, em matéria de conhecimento. E hoje a gente Jesus deixou uma mensagem de uma forma que eu fico imaginando daqui a 300 anos, as interpretações, né, com mais conhecimento científico ainda, com mais, né, 2.000 anos depois, a gente tem essa interpretação que a gente já considera super lúcida, né, a gente já consegue entender a mensagem que Cristo deixou. Eu fico imaginando mais lá na frente, quando mais revelações vão ser feitas, enfim, quando nós estivermos mais evoluídos espiritualmente, o quão mais esclarecedor, né, que a gente sabe que tem muita coisa para a gente aprender, isso vai ser para a gente. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para colocar. Mas eu quero ouvir todo mundo. Poxa, muito obrigado. Foi muito esclarecedor o que você falou. Foi muito bom. Todas as detalhes do que você mencionou aí foram pertinentes, foram importantes. Quando você projeta nos 300 anos, né? A gente vai estar em 2323, a gente começa a pensar, caramba, a gente não faz ideia, às vezes, que a gente está vivo, e viver não é estar encarnado somente. Essa visão de encarnado é uma visão aqui material nossa, vamos dizer, nessa dimensão, nessa manifestação que a gente está vivendo hoje, encarnado, né? Então, quando você projeta lá para frente, você nos coloca numa condição assim, mas daqui a 300 anos, que nós poderíamos dizer, daqui a 300 anos eu vou estar morto, não vou conseguir viver até lá. Eu não vou estar, não. Não, exatamente. A doutrina espírita, o esclarecimento, nos traz essa certeza de que quem está morto é aquele espírito que não vive nas leis de Deus. Quem está vivo é aquele espírito que procura viver as leis de Deus, ainda que não viva na sua plenitude, na sua integração, na sua integralidade, mas ele está ali no esforço dele, que é o nosso caso. Então,
todas as vezes que a gente fala assim, fulano morreu, ou meu filhinho nasceu, do ponto de vista eterno, isso não faz muita diferença. Isso é uma condição efêmera ao qual estamos vivendo para continuarmos, porque aqui é uma ferramenta de aprendizagem que a gente tem e a gente já foi esclarecido por isso. Mas esse entendimento nosso, são passados 2000 anos. Então, muita gente, quando tem alguém que desencarna, mesmo espírita, fica desesperado, entendendo que ali ela não vai ver mais aquela pessoa. De fato, aquela identidade, de fato, morreu. De fato, morreu. Então, quem tem um parente, alguém, papai, mamãe, vovó, que já tenha desencarnado, aquela identidade da pessoa não será mais aquela. Ela pode se apresentar em sonho ou aparecer para nós, de alguma maneira, de alguma manifestação mediúnica, para nós nos lembrarmos de como a pessoa é, daquela última forma que ela estava, na última reencarnação dela. Assim como nós temos essa identidade nossa aqui agora, mas antes era outra identidade, outro CPF, outra aparência, talvez outro lugar, talvez outra família, a gente não sabe. Alguns personagens trocados nesse cenário. Então, recordando o que o Antônio leu no início, Emmanuel fala: ressurreição é ressurgimento. Eu gostei muito dessa definição, porque a ressurreição ela é é como se fosse assim, eu estou renovado, renascendo, não necessariamente renascendo como um feto, como bebê. Não, como se fosse batizado, convertido, renovado, com novas perspectivas. Quando Paulo fala, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, e quando ele fala nova criatura sou, é uma ressurreição. Paulo fala de ressurreição. Ainda que muitos irmãos nossos não acreditem, isso é uma ressurreição. Quando a gente está aqui estudando, refletindo e repensando, e realinhando, refazendo nossas rotas mentalmente, fala, poxa, esse caminho que eu estou seguindo não é um caminho bacana, eu vou refazer esse caminho, eu vou fazer um outro caminho. É uma ressurreição. A gente está revendo, a gente está retomando, estamos fazendo uma revisão da nossa história e entendendo que esse caminho que a gente está sendo levado não é o caminho que está me levando para um caminho bom. Então, eu tenho que refazer. Aqui, a nossa irmã Silvia falou, identidade corpórea vai mudar, mas a essência não. Exatamente. O nosso DNA espiritual é o mesmo. A gente tem que mudar a nossa forma de agir, mas a essência espiritual é a mesma. E aí, Claudinha fala aqui, deixou o velho para se tornar nova criatura. Exatamente. É o que Paulo fala e é o que a gente é o nosso movimento também, né? Eu acho muito interessante quando é falado de Lázaro, porque Lázaro ficou 2, 3 dias ali guardadinho, e Lázaro era um grande amigo do Cristo e as suas irmãs, Marta e Maria. Eles eram amigos do Cristo. O Cristo ia lá visitá-los. Quem estudar com a gente, Amélia Rodrigues,
mais à frente a gente vai ver que eles eram amigos. E Lázaro estava em estado cataléptico, não estava morto. Então, Jesus renovou ali a estrutura dele, a energia vital dele. Porém, curiosamente, mesmo que os judeus da época, e ainda hoje, acreditavam que Jesus tivesse feito a ressurreição de Lázaro, ainda assim, o Cristo foi associado ao mal, ao Beelzebu, segundo eles, ao demônio, porque aquilo que Jesus fizera foi um escândalo, foi uma excrescência, foi um absurdo. Ora, se eles acreditavam em ressurreição, mesmo que Jesus tenha feito um processo da condição que ele estava em estado cataléptico, não deveria ser um motivo de escândalo, mas a inveja, mas o não, eles não conseguiam fazer isso com ninguém. Então, quando tem um carpinteiro vindo de uma situação simples, que não tinha a formação que eles achavam que Jesus tinha que ter, a formação do Antigo Testamento. Hoje, para a gente, é Antigo Testamento, né? Aquela formação toda lá dos templos, mas eles sabiam que Jesus era o mestre, sabia que Jesus era o profeta, mas a inveja não permitia. Então, dali eles associaram Jesus a alguma coisa do mal, como sempre nós fazemos quando não compreendemos algo, né? Até hoje, muitos irmãos associam o que a gente faz, o que a gente vive, o que a gente professa, a uma ligação com as forças do mal. E a gente sabe que essa proibição de falar com os mortos, hoje a gente sabe que são mortos, entre aspas, é uma condição da comunicabilidade com a espiritualidade. É uma condição, é uma potencialidade que sempre aconteceu em todas as culturas, todas as tribos, todas as fases da humanidade, houve essa relação com o invisível para nós, com o mundo espiritual. Mas a proibição de Moisés foi uma coisa compreensível, porque aquelas relações, eles pegavam uma pessoa, geralmente uma mulher, colocavam ela como uma pitonisa e colocavam ela em uma condição especial para dar informações sobre outros assuntos não relevantes, espiritualmente falando, assuntos imediatos, e aquela condição daquela busca daquela informação era em troca de moedas, troca de dinheiro. Então, era uma mediunidade com uma visão distorcida e ainda paga para saber assuntos do dia a dia, né? Geralmente, a gente já ouviu muita gente falar assim: você já foi numa pessoa que lê a sua mão, que é cartomante, sem nenhum demérito a essas pessoas, tá? E aí, o que você perguntou a ela sobre vida financeira, vida amorosa e, basicamente, a vida fica nessas duas condições, mais alguma outra coisa, saúde. Então, essa é a vida, saúde, vida financeira e vida amorosa. Quando, na verdade, a pergunta do milhão é: como está a minha vida espiritualmente? Como está a minha relação com o Pai?
Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta boa. Aí, se eu tiver um espírito que me responda adequadamente as coisas que eu tenho que fazer, de fato, para reformar na minha vida, e aí sim a ressurreição para melhorar, aí eu vou conseguir ter um entendimento bom, uma melhora. Aí eu consigo fazer a ressurreição. Mas, enquanto isso, se eu for perguntar das coisas do cotidiano, se a minha relação com a espiritualidade for uma relação desse nível, adivinha? A sintonia, os espíritos que estarão vinculados a mim estarão vinculados a essa sintonia. Então, essa que é o grande problema, é o grande desafio, a grande questão. O que eu estou procurando? E aí Jesus pergunta para Nicodemos, que está lá no livro de Amélia, e fala assim, o que você quer de mim? O que você quer de mim, meu amigo? Porque Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Nicodemos era um mestre de Israel. À noite, na surdina, escondido, porque não queria que as pessoas soubessem que ele foi visto conversando com Jesus. E ele reconheceu em Jesus um mestre, um profeta. Aliás, todos reconheciam. O problema era a inveja e o conflito de interesses. Que se Jesus vem trazer uma informação que compromete os vendilhões do templo, que compromete toda a estrutura religiosa da época, política, social, essa visão distorcida, que Jesus compromete tudo, ele é uma figura a ser eliminada, para que nós continuemos na nossa ilusão, aqui no Sinédrio, nos templos, vendendo as coisas, trocando por dinheiro. Então, a relação com a espiritualidade que Jesus traz é uma relação livre, como é a doutrina espírita. É a proposta da doutrina espírita. E colocar dinheiro, imagina, eu vou fazer uma palestra em tal lugar, vou fazer uma palestra, vou fazer uma reunião mediúnica, mas eu quero R$ 3.000, tá, Alessandra? Para participar dessa reunião aí. Menos que isso, nem fala comigo. Tem gente que cobra 10.000, hein? Vou fazer. Imagina se fosse assim. A loucura que seria. Não, vai vir um médico de tal lugar, vamos fazer vamos inteirar, vamos fazer uma vaquinha para ele vir, cada um dá R$ 500, porque ele é um médium muito potente. E ele só está cobrando, ele parcela, inclusive, olha, aonde a gente poderia chegar. E essa era a relação com a espiritualidade, cobrada. E aí Moisés proíbe. E aí, quando Jesus fala de ressurreição, a reencarnação. Mas não dá para entender a estrutura mental, a zona lúcida, que é um estudo de Paul Gibier. Depois eu vou trazer para vocês. Paul Gibier é um estudioso da época de Kardec. E ele fala da estrutura da zona lúcida, porque tem coisas que falam para a gente que a gente não compreende. Mas está um palmo no seu nariz, será que não está entendendo que a ressurreição é a reencarnação, que a ressurreição é uma proposta do corpo físico tomar uma nova vida é impossível do ponto de vista científico? A pessoa não tem essa ideia. E a gente tem que respeitar essa visão, compreender o momento, porque nós também já passamos por isso. Então, a gente não é melhor ou superior por conta dessas condições. E aí, é basicamente isso. Até hoje, a gente acha que a ressurreição, muita gente acha que a ressurreição é uma coisa que existe e que a gente precisa, nós, espíritas, não podemos, vamos dizer assim, atacar essas pessoas que pensam assim, os espíritos que pensam assim,
Porque tem desencarnado que também pensa que é assim. Não é só um privilégio do encarnado. É um processo mental, uma estrutura religiosa de construção da religião, da vida, da eternidade. Então, tem gente que está desencarnado que vai esperar a ressurreição. Então, é isso. Quem quiser falar mais alguma coisa, os microfones estão abertos. Lembrando que falamos aqui, dai de graça que de graça recebeste, Alessandra, exatamente como é interessante o tempo na nossa memória. Há quantos anos, antes de Cristo, depois de Cristo, existem esses conflitos de interesse? A inveja, a ganância. Exatamente, Cláudia. Exatamente. E a Cláudia volta. Somos abençoados em não recordar nossa vida passada. Que seria de nós. A gente lembrar-se do nosso passado realmente é muito complicado. Olha, bom dia a todos, novamente. Esse assunto é muito bonito, porque fala de nós, né? A gente começa a entender melhor a nossa caminhada. E quando a gente tem a certeza desta visão da vida futura, a gente passa a mudar o nosso presente. Porque a gente não quer só amealhar, ter, conquistar, porque isso fica. Nós começamos a querer ter a propriedade espiritual, quer dizer, amealhar virtudes, ganhos espirituais, porque esses sim nos acompanharão na imortalidade da nossa alma, né? Quer dizer que tudo muda quando a gente tem essa visão, alicerçado, logicamente, nos parâmetros dessa doutrina que nos esclarece, porque ela é muito lógica, é muito precisa, ela não é fantasiosa. Então, a gente entende porque ela nos ajuda com a inteligência a raciocinarmos e a entender esse processo de forma clara, precisa, sem misticismo. E isso é muito importante para nós, por isso a nossa gratidão a essa doutrina consoladora, né? E quanto mais a gente se despertar para isso, nós entendemos que o futuro ele é contínuo e consequencial, quer dizer, o que a gente opta hoje resvala no nosso amanhã. Então, se fizermos boas escolhas, teremos boas consequências, né? Boas opções e um caminho mais seguro, mais acalentador para as nossas almas, buscando a luz. E a gente começa a ver que essa visão, é importante que nós comecemos a ter, esses estudos são muito preciosos, porque a natureza, o progresso não dá salto. Então, eu penso assim, eu acho que o materialismo é importante, eu só tenho essa visão, eu não acho que nada continua, eu acho que eu morro mesmo, eu acho depois que eu vou voltar com o meu corpo. Quer dizer, são ideias muito perigosas, porque não tem base, não se sustentam por si só, e quando a gente desencarna, o sofrimento é muito grande, é como o Joubert falou antes. Aí você não tem uma visão, você não está construindo essa visão no seu mundo interior, então quando você desencarna, você sofre, por quê? Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Por que eu estou passando por isso? Mas e o fulano? E o cicrano? E a minha família? E esquece, e não tem esse conhecimento. A gente faz um paralelo, é como uma criança que está iniciando na escola hoje. Ela vai e ela não sabe a sala dela, ela não sabe para onde se dirigir, ela não conhece ninguém ali, ela não sabe o que está fazendo ali. É uma insegurança emocional muito grande que vai sendo o quê? Construída. Ela vai ser amparada, porque o pai não desampara ninguém. Mas agora imagina a situação inversa. A criança que já foi orientada pelos pais, com segurança, que ela já sabe que a escolinha é uma escolinha, que ela vai chegar lá, que a sala dela é a tal, que a tia dela é a tal, que ela vai aprender certas lições lá, ela já chega o quê? Mais segura. Então, assim também é o processo da vida. Quanto mais nós entendermos e amealharmos conhecimento aqui agora, quando nós desencarnarmos, que é fatídico, vai acontecer, porque não somos desse mundo, estamos numa experiência corpórea, nós vamos para a pátria espiritual, que é a nossa pátria realmente,
com ganhos espirituais maiores de entendimento. Podemos chorar, podemos ficar um pouco confusos, mas tudo passageiro, com um esclarecimento muito maior de quem nada entende. Então, a gratidão a esses momentos de estudo é muito grande por tudo isso. Estamos aprendendo. E quando a gente vê essa posição da reencarnação, que é um dos pilares da doutrina, e da ressurreição, é porque, como outros temas também, tudo se confunde. É muito fácil a gente pensar, nossa, eu vou ressurgir do meu corpo. E Kardec mesmo diz que é impossível cientificamente, o Espiritismo não pode admitir isso, que você ressurja de um corpo cansado, adoentado, com as suas células danificadas. Como ele vai ressurgir? Não. O Espiritismo aceita a ressurreição espiritual. O espírito que renasce, o mesmo espírito, vivendo uma outra experiência corpórea, preparado, renascendo num outro corpo, mas o mesmo espírito, vivendo uma nova experiência para o seu ganho espiritual, tendendo à perfeição, buscando a luz, buscando a evolução, o seu aperfeiçoamento, que é o nosso caminho. E tanto é assim que, às vezes, aí a gente fala assim, mas, poxa, numa reunião mediúnica, que às vezes a gente se depara na presença de um ente querido, e ele amorosamente se identifica com uma visão da sua última encarnação, às vezes, para que aquela alma a identifique. Nós sabemos disso, Kardec já nos falou sobre isso. Só para que a pessoa possa entender, nossa, essa é a minha mãe. Então, porque se ela vier com uma outra roupagem, os espíritos permitem isso, para que ela venha com outra roupagem, a gente não vai saber, mas que espírito é esse que está falando comigo, tão amorosamente? Às vezes ela permite a ela ter a imagem da sua última reencarnação para que ela seja identificada. Tudo isso acontece, mas nós sabemos que ele não está com aquela imagem. O espírito, ele tem a sua identificação própria. E aí só depois, quando reencarna na vida, numa nova experiência, um novo corpo. E isso a gente vê, porque ressurreição vem do latim, como no estudo a gente percebe, resurrecto, que é o quê? Resurrectum, do verbo ressurgire, que é relevantar-se, reerguer-se, restabelecer-se, reanimar. Então, é preciso que a gente distingua essas situações, a ressurreição e o reencarne. Por quê? Essa situação também que o Joubert diz, que é básico, né? Não tem como a gente falar disso sem falar de Lázaro, sem falar da filha de Jairo, sem falar também do jovem Naim. Não pode se mesclar com reencarnação. Houve ali uma ressurreição. Os seus corpos estavam ligados ao seu espírito. Eles não tinham rompido o cordão prateado, o que liga o perispírito ao corpo ao perispírito. Então, eles estavam vivos, estavam passando por um momento como se estivessem desencarnados, mas sem isso ser próprio. Por quê? Jesus, que tem o conhecimento das leis naturais, físicas e morais criadas por Deus, ele tinha um conhecimento tão profundo que ele conseguia manipular com profundo conhecimento e fez com que essas coisas ocorressem, que eram chamadas de milagres. Mas, na verdade, não tem nada de milagre, é um conhecimento profundo que Jesus disse que nós podemos ter, né? E a ressurreição já é completamente diferente, como nós dissemos. É o que houve, por exemplo, quando houve a transfiguração do Cristo no monte. Ele disse aos seus discípulos, quando eles viram Elias, falou, Jesus, né? O que está acontecendo? E ele disse, Elias já veio e vocês não o reconheceram. E aí ele diz, João Batista, alegando que João Batista era Elias, mas não tinha o corpo de Elias, não era Elias ressuscitado, como o próprio texto aqui fala, mas ressurgido, de ressurreição, era Elias ressuscitado, era o mesmo espírito num outro corpo. Então, é muito bom a gente entender isso, porque quando Jesus diz que nós só poderemos ver o reino de Deus se nascermos de novo, e esse diálogo com Nicodemos é muito bonito e muito precioso para todos nós em estudo,
a gente relembra também essa postura que foi dito aqui, que ele foi procurar Jesus à noite, justamente para que não fosse visto como um senador, né, romano, e era um senador judeu, e um dos mais jovens, né? Isso aconteceu com Emmanuel também. Enquanto ele era Públio Lentulus, numa das suas reencarnações, em que a sua esposa, a Lívia, muito preocupados os dois com a filha Flávia, porque estava cometida de uma doença muito séria, e ninguém conseguia debelar, nenhum médico, nenhuma autoridade médica da época, e a Lívia, devota do Cristo, sabendo das maravilhas que ele operava, pede a Públio Lentulus que esquecesse da sua posição, do seu envolvimento em Roma e fosse procurar o Cristo, o médico das almas, o médico dos pobres, que ele curaria a filha nessa fé inabalável. E ele cedendo, porque ele viu que a filha, ele poderia perder a filha, e ele vai na calada da noite buscar Jesus. E Jesus o recebe amorosamente. Olha que coisa mais linda, todas as lições são belíssimas, porque Jesus poderia dizer, você não me reconhece, né? Por que eu vou te ajudar? Mas o amor, ele estava acima de tudo e de todos. Ele recebe Nicodemos amorosamente, esquecendo a sua posição, tudo que sabia que ele ia se converter, ia ser um fiel seguidor do Cristo, e o mesmo faz com Públio Lentulus, que hoje é o quê? Emmanuel. Depois, em outras reencarnações, Emmanuel, que nos traz essas lições tão profundas do Cristo. E Públio Lentulus se aqueda a grandeza espiritual do Cristo, e Jesus diz, o que desejas de mim? E ele relata a doença da filha, e ele não se demora, ele diz, volte ao seu lar, quando chegar em sua casa, sua filha estará curada. E ele, emocionado, chega em casa, e a sua esposa, alegre, comovida, o recebe com essa mesma alegria, e a sua filha restabelecida. Então, olha que beleza tudo isso, mas ao mesmo tempo surge uma interrogação. Na calada da noite, buscar Jesus, querendo que ninguém o visse, querendo que ele não se posicionasse diante de todos, porque eu me rendo à grandeza espiritual deste homem, filho de Deus. E aí nós também perguntamos a nós, será que nós também, às vezes, não buscamos Jesus na calada da noite em nossos corações? Será que em todo momento da sociedade, em todas as situações, quando nos deparamos até com outros segmentos religiosos que respeitamos, que temos extremo, profundo respeito e amor, será que nós também não nos embutimos nos nossos conhecimentos que nos fazem tão bem, sem que nós possamos compartilhar com todos dessa alegria espiritual que nos é concedida quando entendemos tudo isso? A nossa imortalidade, a nossa reencarnação, o processo é contínuo, é crescente, é para o alto. Vamos sempre nos melhorando numa lógica que nos aquece a alma. E aí, não tem como a gente estudar esse tema se nós não nos referimos ao Livro dos Espíritos, que alicercia todo esse estudo, quando diz da pluralidade das existências. E aí, na questão 222, olha que lindo, não tem como não ler. Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? E olha a resposta. Admite as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se puder fazer numa existência, se fará em outra. E assim que ninguém escapa à lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real, e ninguém está excluído da felicidade suprema, a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. E aí ele ainda completa mais adiante, qualquer que seja de resto a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se aceite ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda a crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão,
apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Então, a reencarnação, ela está acima da religião. Ela é um fato que nós podemos aceitar ou não, a gente respeita o momento de cada um. Mas, patidicamente, para a nossa alegria, nós iremos um dia aceitar tudo isso, né? Então, aquele próprio momento em que Jesus reaparece após o martírio, após a crucificação aos discípulos, a sua ressurreição, é quando Jesus, em corpo espiritual, numa materialização do seu perispírito, reaparece aos discípulos. Foi muito importante aquele momento. Por quê? Porque ele mostrou que os seus ensinos são verdadeiros, são eternos, perdurarão, subsistirão. E se ele não aparecesse naquele momento, os discípulos que estavam todos embutidos em dor, pelo seu martírio, pela sua crucificação, pela sua aparente morte e não retorno, eles iriam deixar que a sua mensagem, os seus ensinos acabassem, se esquecessem. E com a vinda do Cristo reaparecendo para eles, mostrou que meus ensinos estão vivos. O que eu disse acontece. Eu sou imortal. Eu vivo, eu permaneço vivo. Eu não estou materialmente com vocês, mas eu estou espiritualmente com vocês. Os meus ensinamentos são plenos. E aí todos os apóstolos continuaram vivendo o amor pleno e o amor ao próximo, levando os seus ensinos. Então, é com muita gratidão que nós falamos disso tudo, compartilhando com todos. E vamos terminar a nossa fala com uma frase, um ensino de Jesus quando encontrou com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículos 13 a 14, em que ele diz o seguinte: aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. É essa água que Jesus está nos oferecendo quando nos traz esses ensinos, que nos alimentam a alma, que nos fortalece os passos, que faz com que nós entendamos o porquê de estarmos aqui, como devemos agir para termos um futuro melhor, uma reencarnação melhor. Muita paz. Obrigada. Gratidão, Alessandra. Muito bom os links, as referências, as correlações com as outras passagens, sobretudo agora com a samaritana, e com o respeito que a gente deve ter com as outras, os nossos irmãos que pensam de outra forma, porque a gente não deve concentrar a nossa empatia não pode passar pelo único filtro de uma discordância de entendimento. A nossa empatia ela tem que ser uma coisa integral. O que aquela pessoa que não pensa como eu tem feito de bom? Como ela se desenvolve como pessoa, espírito eterno? Então, que a gente tenha essa visão, é uma visão mais ampla, profunda. Acreditamos que conseguiremos ter ali uma relação melhor, uma compreensão do outro, porque a gente também quer ser compreendido pelo outro, quer ser aceito. E quando você falou da água da vida, me lembrou aqui de um trecho que eu separei do estudo da Amélia Rodrigues, que a gente vai fazer quinta-feira, mas tem um spoilerzinho aqui. Olha como é que o Nicodemos, o amigo do Cristo, ele se coloca. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela rapidinho. Já está aí para vocês? Não? Já.
Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o Rabi, devejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário te é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí a Amélia fala, estranha informação para o Nicodemo. Aí continua aqui, muito interessante. Nicodemos pensa, então os esseus estavam informados quanto ao reino de Deus? Olha como é que ele era inteligente, estudioso. Também eles falavam, como os antigos e a tradição, a respeito dos renascimentos. Olha isso, hein? Isso é a Amélia captando o que o Nicodemo estava pensando. Isso aí é informação privilegiada. Isso aí é o nosso sistema aqui. Sabia que nos mistérios egípcios, olha, além da metempsicose, com que se ameaçavam os maus, os sacerdotes falavam aos iniciados sobre os diversos avatares do espírito, para se despojarem dos crimes e das imperfeições. Seria, então, esse nascer de novo, igual à doutrina das vidas sucessivas, a que se reportavam os hindus e os gregos? E ele continua pensando. Parecia-lhe lógica a necessidade de renascer, pagar, entre aspas, né, está aqui em itálico, uma vida, os débitos angariados noutra, refazer o caminho percorrido, retificando erros, corrigindo arestas. Não podia, no entanto, perder-se em cismas. Como se despertasse do ensinamento, indagou procurando robustecimento. Como pode ser isso? Aí ele volta, ele tem o arcabouço todo do entendimento, mas ele volta e pergunta para Jesus: como pode ser isso? Aí Jesus meio que leva ele, traz ele numa realidade. Jesus sabe o que está pensando. És mestre em Israel e não sabes disso? Quer dizer, se você é mestre em Israel, você sabe de toda a história dos hindus, dos Vedas, dos egípcios. Você tem entendimento, você já estudou. Você não sabe? Como assim? Todos os que compulsavam os velhos pergaminhos conheciam a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Essas informações do currículo terreno, outras poderiam dizê-las, celestiais, mas não as compreenderias. O espírito é imperecível na sua jornada infinita. Estaciona para refletir e começa para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. A emoção vibrava nos lábios do Rabi. Era quase um monólogo. E aí o texto continua lindamente. Quem quiser saber mais é quinta-feira, é quarta-feira, mas a Amélia consegue ali, através da psicografia do Divaldo, captar o pensamento do Nicodemos. Ele sabia do que Jesus estava se referindo, mas ele não podia admitir, como muitos nossos irmãos de outras religiões já admitem a necessidade, a importância e a realidade da reencarnação, mas por algum motivo de orgulho, de vaidade ou de insegurança, porque ele está ali, aquele mundo em que ele vive é um mundo que ele dá segurança para ele. Então, ele prefere não avançar. E está tudo bem, desde que ele seja uma boa pessoa, que ele, né, a gente tem que buscar o lado espiritual de cada um. Não é isso? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Estamos livres para falar. Ninguém quer comentar?
Tem certeza? Ninguém quer falar nada mais sobre o texto, sobre o Evangelho, sobre essa passagem. É interessante que Jesus respeita o momento de Nicodemos, e assim como bem lembrou a Alessandra, respeita o momento do senador Públio Lentulus. Vejamos nós que essas personagens de destaque na sociedade político-religiosa social dos judeus tinham conhecimento. Veja que Paulo aceita Jesus. Paulo tinha um mestre. E o mestre de Paulo aceita Jesus. E o mestre de Paulo tinha um avô, que esse avô aceita Jesus. Aceita, porque esse Iléu, que é o avô de Gamaliel, que é o mestre de Paulo, trabalha no planeta, trabalha no Brasil, na espiritualidade, junto com Ismael. É o sociólogo do ministério do Brasil no plano espiritual. Ele é um sociólogo. Então, encontramos Emmanuel aqui entre nós, segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, e segundo outras obras que a gente já viu, Emmanuel como um dos responsáveis pela evangelização do Brasil. Veio com as caravelas, veio com os católicos trazer a informação do Cristo para os povos aqui originários. Então, é interessante que o respeito, como Jesus trata nos seus diálogos. Então, a Amélia, ela consegue captar o pensamento de quem está conversando com Jesus. Isso é uma informação, vou brincar com vocês aqui, privilegiada, porque ninguém tem essa informação. Ela está aí, disponível, via Amélia, via Alberto de Campos, via Nélio Lúcio, via Emmanuel. São grandes historiadores. Mas é interessante, Jesus sabe o que ele está pensando, Jesus sabe que, naquele momento, Nicodemos foi lá no seu arcabouço e ele sabia dos egípcios que tinham a informação, que era o povo que veio de Capela e sabia da reencarnação. Sabia de tudo. O egípcio sabia de tudo, tudo, tudo. Dentro, lógico, das limitações de entendimento da reencarnação. Mas eles sabiam. E aí, Nicodemos tinha conhecimento dos estudos dos egípcios. Como que ele não sabia? Aí Jesus, és mestre de Israel e ignora essas coisas? Chama ele para a realidade. E aí Jesus nos chama. Vou fazer uma brincadeira aqui com a gente. Se a gente fosse falar com Jesus, sois espíritas e esqueceram que a gente deve ser fora da caridade na salvação, o amor, a misericórdia, a caridade, a compreensão, o estudo, a disciplina, são características do homem de bem. Esqueceram isso? Se Jesus chegasse aqui agora, ele ia falar assim, vocês podem demorar o tempo que vocês quiserem na estação que vocês estão, na jornada espiritual. Mas vocês não podem ignorar e só vão avançar e se apoderarem desse entendimento e
entenderem que todos nós somos filhos do Pai. Não precisamos de intermediário. A gente consegue avançar nós mesmos. Então, é dentro dessa provocação aqui que eu queria saber se alguém quer comentar mais alguma coisa. Porque Jesus está o tempo todo ali nos alimentando com informações. Como bem lembrou a Silvia, daqui a 300 anos, não que vai vir informação nova, mas a gente ele vai sofisticando a informação, vai dando mais elementos para que a gente possa compreender melhor de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde poderemos ir. Ele dá essa mais informação, mais informação. Cada dia que passa, a gente tem mais informação. E cada dia que passa, se a gente for ler lá, se a gente for ler para hoje, o dia, e ler nosso lar, a gente vai pegar essa informação que tem. Eu não tinha visto isso aqui, esse capítulo inteiro aqui, eu esqueci completamente. Ou a coisa que a gente vai lembrar, isso aqui tem um novo colorido para mim, porque nós mudamos, nós evoluímos. Então, a gente vai ter os outros contornos que a gente não pegou há 20, 30, 40 anos atrás, agora a gente pega. Então, é importante a gente retomar os estudos, manter os estudos para que a gente possa... Porque a gente, segundo Emmanuel, temos milênios de trevas e pouco tempo de luz. O nosso despertar para o Evangelho não é recente. A gente sempre conheceu o Evangelho, mas nunca se debruçou e falar assim, não, eu quero realmente ser uma nova criatura. Eu quero fazer a minha ressurreição. Nunca. Somente há pouco tempo para cá. Então, essa encarnação que a gente está vivendo hoje é uma encarnação muito importante. E a gente está parando para refletir, estudar e tendo a oportunidade de fazer uma nova rota no nosso GPS espiritual, se podemos dizer assim. Pegar nossa bússola e realinhar, refazer, fazer a ressurreição da nossa vida, da nossa estrada. Bem, alguém quer comentar mais alguma coisa? Vou pegar uma colinha aqui. Bem, nós estamos aqui tendo oportunidades toda semana de refletir sobre o Evangelho. Da mesma maneira que Jesus perguntou para Nicodemo sobre você tem informação, a gente também está tendo a informação, a oportunidade. Informação. Então, se nós pegarmos essa informação e nos esforçarmos para aplicar em nossas vidas, a gente vai conseguir fazer essa integração entre a asa do conhecimento e a asa do amor. Somente assim, praticando a caridade, o amor. Não é a caridade de levar o cobertor, de levar água, de levar o que quer que seja, sopa. É a caridade de compreender o nosso papel perante o mundo, os encarnados e desencarnados. Toda vez que a gente se esforça para melhorar, os desencarnados que nos acompanham, a tal nuvem de testemunhas a qual Paulo se referiu, ela aprende. Ela aprende, ela vai continuar nos convidando para o erro e por uma questão de convencimento, para a nossa vibração, como foi o caso de Divaldo lá com o Máscara de Ferro. Ele se convenceu. Então, os nossos obsessores, a gente tem, tá? Muitos, eles precisam ser convencidos. Mas, para eles se convencerem, nós também temos que nos convencer.
Então, a gente não pode ficar aqui fazendo um teatro. Eu sou espírita, eu conheço o Evangelho. Não, a gente tem que sentir, aplicar e exemplificar. E aí eles vão intensificar o ataque. E a gente vai intensificar o amor. E aí a gente vai conseguir fazer a nossa ressurreição. E vai promover a ressurreição desses irmãos, que certamente estão nos cobrando algo que é devido. Não é uma cobrança indevida. Seja por sintonia, ou seja, por uma cobrança de alguma coisa que nós tenhamos feito lá no passado ou num passado bem recente, a gente está aqui para isso. Denise, bom dia. A caridade contigo e com o próximo é a maior demonstração da tua intimidade com Deus. Muito bom, Denise. A caridade, exatamente, conosco e com o próximo. Bem lembrado. Caridade conosco também. Muito bem lembrado. Muito obrigado, irmã. Poxa, muito bom a sua contribuição. Então, é isso. 10h21. Vamos encerrando mais um estudo. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, 1 minutinho ou 2, fiquem à vontade. Se não, a prece final com a nossa irmã Cláudia Almeida, a famosa Claudinha, para os íntimos. Claudinha, a prece é sua. Estou aqui, estava prestando atenção nessa riqueza de conteúdo. É sempre muito maravilhoso, é sempre muito proveitoso, né? E, assim, a gente só tem a agradecer. E a Denise, aí no finalzinho, ela fez uma menção maravilhosa, né? Se nós não estivermos bem conosco, como a gente vai doar para o nosso próximo? Então, a gente tem que estar super bem com a gente. Tem dia que não dá, tem dia que a gente quer só dormir, tem dia que a gente quer só fazer bagunça, mas a gente precisa ter um momento nosso, se ouvir, se analisar, para saber se o que a gente vai doar, né? Eu sempre costumo dizer que a gente só exala o que vem de dentro. Então, ser caridoso conosco é a maior prova de amor e a maior intimidade mesmo, porque a gente consegue fazer para o próximo qualquer coisa. Muito bom, estudo maravilhoso, a Alessandra com essa voz linda de algodão, o esposo dela ali, olha, eu fico tão encantada com esse casal maravilhoso. A Érica e o Joubert também, a Eriquinha hoje não está aí, mas a gente sente falta. Fazendo, amém. E, assim, eu sou muito grata a Deus por ter sido inserida nesse grupo de estudos, né? É sempre muito bom estar aos domingos com vocês. E vamos agora levar mais uma vez os nossos pensamentos ao nosso Criador, agradecer pelas orientações espirituais, né? Aos nossos queridos mentores, aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, que fazem, nos auxiliam sempre nesses estudos, estão sempre conosco. Ao Pai Celestial, nossa, que nos conduz a tantas e boas vibrações. Aos nossos irmãos aqui no grupo que ficam quietinhos, mas eu sei que eles estão conosco, vibrando boas energias. É tão maravilhoso, Jesus, estar na sua presença. É tão maravilhoso poder ouvir e senti-lo. É tão maravilhoso estar com essas pessoas queridas. O Senhor tem sido tão bom para conosco.
É tão bom, Jesus, estar na sua presença. Mestre querido, nos conduza para um dia, ainda assim, abençoado, esteja conosco. E é tudo que eu agradeço. Gratidão pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado. Lembrando aqui para todos que a Edmeia mandou uma mensagem aqui dizendo que ela está se recuperando bem da cirurgia, tá? Então, ela já está melhor da operação. Semana que vem ela vai estar com a gente aqui. Ela botou no nosso grupo do WhatsApp. Bom? Gratidão pela prece, Claudinha. Gratidão, Silvia, pelo estudo. Gratidão a todos os comentários. Gratidão a Alexandra. Gratidão, Antônio, pela página maravilhosa selecionada. Gratidão a todos pela presença. Gratidão a todos, meu irmão. A gratidão. Um beijo grande, um bom domingo. Bom domingo para todos nós. Uma boa semana aí. pra todos Coraçãozinho. Fiquem com Deus. Quietinhos, tá? Eu fico quietinho aqui só. Eu estou igual aqueles bebês que ainda não sabem falar, mas está só observando. Vamos com Deus. Pior que você esconde o leite, que você sabe falar muito bem. E você está conosco. Um beijo. Fiquem com Deus.